Eu sou a Patrícia. Olá, eu sou a Sheila E nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade e relevante para a sua vida, para a sua saúde e para o seu existir de forma geral. E hoje, neste vídeo, nós trazemos um assunto novamente para pensar a nutrição e dessa vez bastante fora da caixa, para entender que ela vai muito além do alimento. Para quem vem acompanhando os nossos vídeos, vai lembrar que nós já falamos de como nós aprendemos a comer, quais são as bases da alimentação. Nós detalhamos em diversos vídeos os macronutrientes, as fibras, a água, conversamos sobre esses nutrientes que fazem parte da base da nossa alimentação e hoje nós trazemos o olhar para a nutrição de uma outra forma, que é o comer além da comida. Nós temos a comida, nós temos os nutrientes, todos os fatores culturais, sociais, emocionais que estão envolvidos no ato de comer, mas nós temos outros fatores que interferem diretamente na forma como nós comemos, que são fatores ambientais, sono e atividade física. E é para esses fatores que nós queremos trazer o foco desse vídeo. E vocês vão perceber que esse vídeo vai ficar organizado em diferentes partes, justamente para que a gente possa conversar melhor sobre cada um desses fatores. E a primeira coisa que a gente gostaria de levantar aqui para pensar é sobre o ambiente, né? Não sei se vocês já observaram alguma vez como o ambiente afeta a forma como vocês comem. E eu já dou um exemplo logo de cara, assim, se vocês assistirem esse vídeo no dia que for lançado, novembro, muito perto do Natal, quando nós chegamos nas festas de final de ano, geralmente existe uma união de pessoas em algum lugar, em alguma casa, né, nas famílias, e a mesa é arrumada. Existem diversas formas de arrumar a mesa, né? Toalha de Natal, guardanapo, copo, várias coisas. Isso faz com que seja diferente esse momento de comer, além de ter as outras pessoas junto, além de ter um momento festivo. É uma forma de modificar o ambiente. Então a gente já pode começar a pensar a partir disso. Toda vez que vocês forem comer, agora observem como está o ambiente de vocês. É diferente eu comer em uma mesa que está arrumada e comer num canto de um balcão, né? Às vezes a gente precisa sim comer no canto do balcão, às vezes é um pouco mais rápida a nossa refeição, depende do lugar, mas observem como pode ser diferente as escolhas alimentares quando eu arrumo, quando eu organizo uma mesa, quando eu coloco uma toalha ou eu coloco algum outro enfeite, algum outro adereço na mesa, quando eu faço um pratinho de salada bonito, né? Ou quando eu organizo minha refeição. Isso faz com que eu coma diferente, porque eu tô trazendo um momento agradável para todos os meus sentidos, não só para o meu paladar, não só para o meu comer e não só para o meu matar a fome naquele momento, né? Tô trazendo um ambiente agradável para os meus olhos, para o meu tato, geralmente para o meu olfato. Tô trazendo um ambiente agradável muitas vezes para a minha audição também. Então acabo suprindo os outros, né, sentidos além do paladar. E isso pode contribuir muito para que a gente faça boas escolhas alimentares. Não só a mesa, mas o ambiente em que a gente come, né, seja a cozinha, seja uma sala de jantar, seja uma lanchonete, seja um restaurante, seja o lugar que for, a higiene desse local, a iluminação desse local faz a diferença na hora, né, das nossas escolhas alimentares. Muitas vezes quando eu tenho um ambiente que tem pouca iluminação, pode ser que eu tenha uma tendência a comer mais nesse ambiente, porque isso vai, né, tem uma tendência a aguçar um pouquinho mais o nosso paladar, ou trazer uma sensação de que eu posso comer mais, eu preciso me aconchegar. Então, essa iluminação também pode fazer a diferença. O lugar onde vocês estão, como vocês se sentem nesse lugar, o que ele representa para vocês.
Tudo isso faz a diferença na hora que a gente escolhe o que, quanto e como a gente vai comer aquele alimento, né? Eu costumo falar, usando toda essa explicação detalhada que a Sheila trouxe de tantos fatores, né, de tantos aspectos que envolvem esse ambiente, na maioria das vezes, em consultório inclusive, o que a gente encontra para trabalhar com as pessoas que buscam atendimento nutricional, na maioria dos casos, é importante, necessário observar e trabalhar com o paciente justamente a questão do comer além da comida, né? A alimentação, o hábito alimentar, a forma de se alimentar ao longo da vida e o impacto que isso tem na saúde vai muito além de apenas nutrir células, né? É muito de comportamento, é muito de emoção. E no consultório a gente costuma trabalhar muito com os pacientes, e é uma frase que eu uso sempre para destacar para eles a importância disso, o nutrir além do corpo. Aqui a gente está falando do comer além da comida e a gente está falando do nutrir além do corpo. O que é esse nutrir além do corpo? Você vai se alimentar e você vai sim nutrir as suas células, mas com tudo isso que a Sheila trouxe, todos esses detalhes do ambiente, você nutre a sua alma, o seu espírito, ou o que você quer que seja, que você acredite, o seu ser, a sua existência, sabe? O seu viver aquele momento, a sua presença, o seu estado de espírito, o seu ânimo. Você nutre quem você é, não só com a comida, mas sim com todos esses aspectos. Então, quando eu arrumo a mesa em que eu vou comer, quando eu me preocupo com o aspecto visual, o aspecto olfativo, a apresentação do próprio prato. Quando a gente fala de apresentação do prato, né, não apenas da composição da mesa, que é muito importante, mas de como colocar aquela comida no prato, né, de como montar aquele prato para que quando você olhe, ele esteja agradável aos olhos, como a Sheila falou. Isso também nutre, mas nutre o nosso ser, nutre a nossa alma. E quando eu falo alma, independente da sua crença, eu falo da nossa existência mesmo, né? De quem nós somos, daquela parte de nós que precisa viver a vida e os seus detalhes e colocar valor e colocar sentido naquilo que está sendo vivido. Isso serve para cada refeição. Então, sim, nós estimulamos as pessoas nessa reeducação alimentar, nós estimulamos esse construir o ambiente, e eu costumo falar que quase se torna um ritual, né? O comer é um ritual, se a gente for pensar, e esse ritual ele pode ser composto de várias coisas, principalmente quando a gente fala à noite. Muitas pessoas têm dificuldade ou passam por momentos mais tensos alimentares no período da noite, né? E a gente vai construindo essa forma de se relacionar com a comida com todos esses itens. Por quê? Porque sim, impacta nas escolhas alimentares, como a Sheila falou, mas impacta principalmente na forma de comer. Quando o ambiente é agradável, quando ele está bonito, harmônico, cheiroso, apetitoso, eu vou comer mais devagar, eu vou mastigar aquele alimento, eu vou sentir o cheiro daquela comida e daquele ambiente, né? Eu vou dar uma garfada ou comer um pedaço do que eu estou comendo, mas eu vou fazer isso mais devagar, eu vou olhar ao redor, eu vou desfrutar daquela composição do ambiente para além da comida. E ao mastigar a comida mais devagar, ao saborear todo aquele ambiente e não só a comida, naturalmente eu consigo melhorar o meu processo digestivo. Quando eu como mais devagar e mastigo mais, eu consigo absorver melhor os nutrientes, automaticamente isso vai impactar na nutrição das minhas células e no meu estado de saúde. Eu consigo melhorar os meus instintos de fome e saciedade, até mesmo pela produção hormonal, pela produção de enzimas em período adequado, e eu vou ter uma melhor noção de saciedade. Talvez eu coma menos, né? Por quê? Porque o ambiente também já me nutriu, o ambiente também já me satisfez, né? Eu não preciso comer desligada daquele momento, porque se o ambiente não é legal, além de gerar angústia na hora de comer e você engolir aquela comida rápido para sair dali, você não se conecta com o momento, você não está ali, você quer sair dali, ou aquele ambiente não te prende ali, naturalmente você não estará presente.
se o ambiente não for agradável. Não estando presente, não estando dentro de mim naquele momento em que eu estou vivendo, automaticamente eu não vou ter consciência do que eu estou fazendo. E aí eu vou só botar para dentro. Naturalmente é muito mais fácil comer mais. Naturalmente é muito mais fácil fazer escolhas não tão legais, né? Pega o que tem, come qualquer coisa do jeito que dá, né? Engole rapidinho. Ah, mas a gente, como a Sheila falou, nem sempre é possível, né? Não tenho tempo, eu como no trabalho, é corrido, tenho pouco tempo para me alimentar. E a gente entende isso, mas se você pensar bem, na maioria dos casos, a gente tem um pouquinho de tempo e tem condições de melhorar. Nem sempre vai ser o ambiente ideal, mas qualquer ambiente em que a gente esteja, a gente tem condições de, às vezes, melhorar ele, né? E aí você tem que pensar na sua realidade, mas isso tem um impacto na sua saúde mental e na sua saúde física também. Exatamente. Como a Paty falou, tem condições de melhorar o ambiente e às vezes você precisa comer no trabalho, né? Aqui a gente fala e talvez automaticamente se pense em almoço, né? Mas a gente também fala de lanche, fala de café da manhã, fala de jantar. Então, se eu vou fazer um lanche no meu trabalho, eu vou fazer o café da manhã, ou seja o lugar que for, a gente sempre tem condição de organizar minimamente aquele ambiente para que ele seja mais agradável para a gente e para que ele possa fazer a nutrição além daquilo que vai entrar pela boca, né? Então ele vai nutrir e a gente vai conseguir, consequentemente, fazer escolhas melhores para aquele momento. E uma outra coisa importante de observar no ambiente onde você come é quais são os estímulos que você tem. Então, principalmente em relação a telas, em relação a coisas que você olha e que tiram a atenção do comer. Às vezes, é difícil a gente manter a atenção do comer quando isso não é uma prática diária, quando não é um hábito da pessoa, né? Talvez vocês já tenham muito ouvido falar do comer consciente, do estar presente no momento do comer, e isso faz toda a diferença, contribui demais com tudo que a Paty falou em relação à digestão, ao processamento de nutrientes, a forma como seu corpo vai utilizar aquilo e as escolhas que você vai fazer, não só para aquela refeição, mas para as próximas refeições também. Então, quando eu tenho um estímulo maior, além, quando eu olho para uma tela, quando eu fico fixada em alguma coisa durante aqueles minutos que eu estou comendo, que talvez sejam 5, sejam 10, sejam 15, sejam 20, né, em um dia inteiro, a minha atenção vai para lá e eu não consigo processar o que eu estou comendo. A minha mastigação provavelmente não vai ser uma mastigação eficiente, o que já muda o processo digestivo, a absorção e utilização dos nutrientes. E aí vale destacar uma coisa importante aqui. Se vocês observam isso no dia a dia de vocês, que vocês não conseguem prestar atenção, mastigar direito o que vocês estão comendo, talvez, se vocês estiverem usando algum tipo de suplementação, ela não esteja fazendo efeito porque o sistema digestivo de vocês não está absorvendo bem nenhum alimento, que dirá de uma forma eficiente o suplemento, porque uma coisa depende da outra. Né? Que eu tô falando de uma forma geral, não estou especificando nenhum suplemento, mas é só para ter uma ideia, assim, para pensar sobre isso, porque às vezes se tenta suprir a comida, né, com cápsulas, com pós, só que se você não está com o intestino funcionando de uma forma minimamente adequada, a absorção também não é, o efeito também não é, e as coisas não vão funcionar como precisaria. E eu gosto de, quando a gente fala desse assunto, eu gosto de fazer um link. Como eu sou nutricionista materno-infantil, eu acabo fazendo esse link. Eu trabalho a introdução alimentar lá desde os 6 meses da criança, né, até os 2 anos de idade, é o período que a gente considera que é introdução alimentar. Quando a gente começa a apresentar os alimentos para uma criança, é importante que não tenha tantos estímulos no ambiente. Porque às vezes a criança, ela tá comendo no cadeirão, daí passa alguém e chama ela, daí tem a TV ligada, o cachorro tá latindo, tem alguém fazendo uma brincadeira aqui no lado, e aí tem barulho ali, e ela está atenta, ela vai para todos os estímulos e ela perde a conexão com o alimento. Então, de novo eu ressalto, são alguns minutos no dia que ela vai comer ali.
é importante que tenha o mínimo de estímulos externos possíveis para que ela possa fazer aquele contato com o alimento. Sentir a textura, o cheiro, o sabor, experimentar, comer, né? Para que ela possa fazer esse conhecimento do alimento e depois ela possa crescer e ela continue fazendo esse contato com o alimento. E se você não é, né, mais criança, provavelmente quem está assistindo o nosso vídeo agora não é mais criança, talvez não tenha uma criança em casa que está nessa fase, você pode reiniciar a sua introdução alimentar assim, né? Parece até engraçado de falar, mas é real e é muito importante. Se você percebe que você não tem um ambiente que favorece a sua alimentação de uma forma mais saudável e você não consegue estar presente e se conectar com o alimento, você pode reiniciar a introdução alimentar, tirar pelo menos em uma refeição do dia, né? Aquela que é o momento, digamos, mais tranquilo para você dentro da sua rotina. Tira todos os estímulos que tiverem além, né? E um momento que você possa se conectar com aquele alimento. E depois, aos poucos, você vai recolocando. Organiza o ambiente, deixa o mínimo de estímulos possíveis para que você possa ter esse contato com o alimento. Isso faz uma parte, isso é base de uma alimentação saudável, porque é a partir daí que a gente consegue ter consciência também nas escolhas. E isso tudo tem um impacto gigantesco, riquíssimo, né, na nossa saúde de forma geral. São coisas simples de fazer, não tem um custo elevado, né, para você cuidar desses detalhes. Na maioria das vezes, o que falta é a nossa atenção aos detalhes. O que falta é a gente prestar atenção e dar valor aos detalhes, né? Montar a minha refeição, a minha mesa, o meu ambiente com o que eu tenho disponível, né? Às vezes eu, por exemplo, às vezes eu pego uma flor do jardim e às vezes o jardim nem é meu. Quando eu passo por algum lugar e eu gosto de uma flor, ou mesmo flores artificiais, né? Velas aromáticas, no meu ritual do dia a dia, né? No nosso ritual do dia a dia, sempre tem uma vela aromática na mesa. Pode não ser aromática, mas uma vela, porque ela traz além da beleza, ela traz a luz para aquele momento tão importante que é a refeição, né? Então, não custa tanto assim se dedicar a esses detalhes e ter um impacto gigantesco, já começando lá na infância, né? E se a gente vem falando desde os primeiros vídeos que a gente repete padrões, né? Nada melhor do que repetir padrões saudáveis, repetir padrões benéficos, né? Então a gente pode perpetuar isso. E aí a gente está falando da gente mesmo e aos pouquinhos a gente vai plantando isso na família, nas refeições compartilhadas, seja em casa, na casa de parentes, de amigos. A gente vai proporcionando de uma maneira sutil isso para todas as pessoas que convivem conosco. Aos pouquinhos todo mundo se beneficia de uma coisa que é tão simples e tão importante, não apenas para o comer, para nutrir, mas para o desfrutar da vida, já que comer é sim uma das coisas mais boas da vida, é prazeroso, é gostoso, é importante, tem que nutrir o corpo, mas também tem que nutrir a alma, e o ambiente é peça fundamental desse processo.